Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly e hoje eu vou contar para vocês a história de como eu co-criei o apartamento dos meus sonhos. Esse é o primeiro vídeo desse canal com esse tema e eu acredito que será o primeiro de muitos, tá? E essa história, ela é muito forte e representativa para mim, por isso que eu desejei muito que o primeiro vídeo, apesar de ter outro vídeo gravado, esse eu quero que seja o primeiro. Desejei muito que esse fosse o primeiro pelo significado que ele teve, não só o significado material dele, né? Mas tudo que estava por trás dessa realização, né? Do conhecimento, da expansão que eu tive de consciência. Então, ele é muito significativo para mim. Não o material em si, né? Mas o crescimento por trás disso. Que no final a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vai ficar mais claro para vocês o porquê de eu pensar assim, né? Mas enfim, vamos à história prática, né, do apartamento. Eu morei muitos anos em Brasília e eu estava morando, já tinha uns 6 anos em São Paulo e eu estava tranquila, né? Eu estava sem intenções, não conseguia definir nada a partir ali daquilo que eu estava vivendo, eu estava só vivendo aquele momento. Só que eu comecei a sentir uma necessidade de buscar algo, como se algo estivesse faltando. E isso era muito inquietante, porque eu já tinha experiências com religiões e eu já sabia que não era uma coisa que eu gostaria de ter. Mas ao mesmo tempo, eu também não conseguia definir outra coisa, porque eu não conhecia outra coisa, né? Então eu achava que era isso. Aí eu cheguei a pensar, nossa, acho que eu tenho que procurar uma igreja, né? Provavelmente é isso. Só que ao mesmo tempo não era isso, né? Eu sentia que não era isso. E aí eu fui vivendo, né, essa situação e era muito engraçado que era uma mentalização. Porque era um momento assim, eu lembro exatamente que tinha um momento do dia que eu ficava sozinha, porque eu tenho um filho pequeno. Nesse momento eu estava me exercitando lá numa parte da casa, sozinha, e eu mentalizava muito sobre isso, sabe? Eu ficava pensando muito sobre as coisas gerais, né? Do que está acontecendo no mundo, refletindo como eu aceitava aquilo dentro de mim, né? E eu sentia necessidade, eu sentia alguma coisa me chamando, não sabia o que era. E eu já tinha tido acesso, né, a um certo tipo de conteúdo em outro momento da minha vida, e tinha pessoas naquele momento que falavam coisas a respeito para mim, mas eu não me conectava com isso, não me conectava. E é muito estranho, porque eu já sabia de algumas coisas, mas não me conectava. Até que chegou uma pessoa assim que inesperada e falou a respeito de algumas coisas, né? Não foi o assunto inicial, não foi cocriação, tá? O assunto inicial foi um lado mais espiritual, uma visão de mundo que a gente, as pessoas, né, comuns da Matrix, vamos dizer assim, né? Um termo mais utilizado, não estão acostumadas. E aquilo me chamou muita atenção, não exatamente pelo que ele falava, mas pelo que eu senti quando ele falou. Era como se eu estivesse reencontrando informações que eu já tivesse. Aquilo veio assim pra cima de mim como uma luva, sabe? Era aquilo que eu estava precisando. Era isso que eu esperava. E quando chegou, foi como se um mundo novo se abrisse para mim. Foi muito emblemático esse momento. E a partir daí, totalmente, né, ligada ao fato da espiritualidade, de eu querer desenvolver uma espiritualidade, eu comecei a pesquisar assuntos. Eu não sabia bem para onde ir, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que procurar. Hoje a gente tem a internet aí, eu procurei muita coisa. Eu cheguei aí ao centro, que eu nunca tinha ido, no centro espírita. Mas nesse momento eu vi que não, que também não era ali, né, que o centro espírita eu nunca tinha ido. Mas é uma religião comum igual as outras, não tem nada de diferente, né? Não era aquilo, né? Aquilo não era aquilo que batia comigo. E aí eu continuei estudando, pesquisando bastante, lendo livros, e as coisas iam chegando até mim.
né? Iam chegando os assuntos, iam chegando, e minha consciência ia se expandindo cada vez mais. E realmente um mundo novo se abriu. E engraçado que, antecedente a isso, né, antes de eu encontrar essa pessoa, eu já tinha decidido me mudar de São Paulo, eu queria morar em Brasília. Pelo fato de ser uma cidade mais segura, mais tranquila. Então, isso era uma coisa que eu já tinha no meu coração, só não sabia como que isso ia se desenrolar. Porque eu via só barreiras, né? Muitas dificuldades físicas, né? De como seria a mudança prática, né? Como a gente ia comprar um imóvel, que a gente teria que vender, o que a gente morava para poder comprar outro, como seria esse trâmite. Então eu via tudo muito com muitas barreiras. Então eu me entristecia, porque eu via bastante dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não deixava de alimentar aquele desejo, né? Não era exatamente uma tristeza, mas era assim... Eu ficava me perguntando como que vai ser, né? Como que será? Mas, ao mesmo tempo, eu esperava. Sabia que poderia, de alguma forma, as coisas mudarem. E aí, foi em maio do ano passado, foi no Dia das Mães, vai fazer 1 ano agora. Eu estive aqui em Brasília, fiz uma viagem com meu filho caçula, né? Aí eu aluguei um Airbnb numa cidade chamada Águas Claras, em Brasília, que não era o alvo da minha procura, né? Não era aqui que eu procurava um lugar, eu procurava uma casa, e aqui só tem apartamentos. Quando eu aluguei esse Airbnb nesse prédio, a experiência, né, que eu vivi ali foi um choque assim de realidade, né? Para que despertasse em mim a noção de que, olha, eu posso viver aqui, que vontade, me bateu a vontade, eu quero viver aqui, eu quero ter experiências nesse lugar, nessa cidade. Eu olhava da janela do prédio e achava linda a vista, falei, eu quero morar aqui, e eu já saí daqui com essa decisão, né? Eu já procurava apartamentos em sites, e eu tomei outra decisão, que seria um facilitador muito grande, né? Que seria a gente vir morar de aluguel. E aí, posteriormente, a gente resolvia a questão de compra. E aí eu só tinha que convencer meu marido. Que ele não tinha muito interesse, nem tanto de mudar, né? Apesar de que era uma barreira que ele teria que ultrapassar. Mas ele também queria comprar, e aí eu tinha essas duas coisas para lidar com ele. Mas a gente conseguiu se acertar, né, conversar sobre isso, e chegamos a um consenso que sim, que nós faríamos isso, que a gente tinha um apartamento, uma meta, né, de apartamento para encontrar. E eram umas características um pouco difíceis, que eu não achava, no primeiro momento, que fosse, né. Mas quando eu comecei a procurar, eu encontrei barreiras, né. Eu queria um apartamento de 200 metros quadrados, que tivesse 4 quartos, que tivesse um escritório. E foi bem difícil. E que tivesse semi-imobiliado, porque como a gente tinha vídeo, mudança de aluguel, eu não queria, né, encontrar um apartamento que não tivesse uma mobília planejada, armários, enfim, eu queria essa facilidade e estava bem complicado. E eu passei 3 meses olhando todos os dias em sites se eu encontrava esse apartamento ou não encontrava. Então eu já estava bem chateada, né? Bem cansada, que não encontrava. E aí, foi uma coisa assim, que uma coisa casou com a outra, né? Porque eu já estava procurando, não encontrava, e nesse meio tempo, eu recebi aquela informação. E aí, essas duas coisas começaram a caminhar juntas, né? Eu procurando e estudando, e aí eu me dei conta. Eu falei, gente, eu vou usar essas coisas que eu estou aprendendo, esses ensinamentos, essas técnicas para conseguir o apartamento que eu quero, para cocriar, para materializar esse desejo que eu tenho no meu coração. E aí foi curioso, porque tinha muitos apartamentos à venda, com as características que eu queria, mas para aluguel não tinha. E aí o que eu fiz? Eu olhei todos aqueles, né, que estavam à venda, e eu me identifiquei com um eu gostei bastante, e aí eu comecei a fazer
o trabalho de visualização nesse apartamento. E aí eu imaginava, né? E eu imaginava como se eu já estivesse vivendo aquilo, é como se fosse um sonho, uma visão, assim, com sentimento, com emoção. E aí eu olhava as fotos, eu imaginava meu filho na sala, a gente junto, a família inteira, a gente fazendo nossas refeições juntos. E fiz isso, gente. Foram 3 dias que eu fiz esse exercício. E eu vou falar para vocês que 3 dias depois aconteceu uma coisa que foi uma das coisas mais impactantes que eu já vivi. Foi muito profundo mesmo e me marcou para sempre. Realmente eu nunca mais vou esquecer o que eu vivi naquele dia, que eu abria dia, de manhã, de tarde, de noite. Mais do que isso, abri várias vezes. E aí nesse dia eu abri uma tarde e quando eu vi o apartamento que eu estava fazendo visualizações tinha passado de venda para locação. Nossa, meu corpo inteiro tremia assim. Uma emoção tomou conta do meu corpo, uma coisa inacreditável. Até hoje, quando eu penso, é surreal, é inacreditável essa emoção. É uma coisa muito inexplicável. E aí, eu entrei em contato imediatamente. Aí o corretor tá falando, nossa, mas só tem 30 minutos. Eu falei, só tem 30 pra você, que pra mim tem 3 meses. E aí eu já negociei com eles, tal, vi o apartamento por chamada, de vídeo, e falei, eu quero. Na mesma hora eu falei, eu quero, já mandei a documentação, mostrei pro meu marido, falei, queremos, vamos dar início, né? E aí, 2 dias depois, eu lembro que o corretor falou, agora vem a parte difícil. Eu falei, não tem nada de difícil, que eles queriam a análise de documentação era muito criteriosa e tal. Eu falei, tá tudo certo, vai dar tudo certo, já deu. Eu já tinha a sensação que era meu, entendeu? Que eu iria morar ali. Foi aprovado, 2 dias depois ele falou, está aprovado e tal, e eu fiquei super feliz, né? Obviamente, e comecei a preparar a mudança, né? E nesse período que eu comecei a preparar a mudança, aconteceu uma coisa que testava a minha confiança que isso iria acontecer todos os dias, mesmo depois de aprovado, que o contrato não ficava pronto para assinatura. E eu arrumando a mudança, colocando as coisas na caixa, eu falei, não, já tá decidido, pra que eu vou mudar, não importa. E dei seguimento na mudança, contratei caminhão, e foi. E um dia antes de a mudança acontecer, eu assinei o contrato. Um dia depois o apartamento ficou disponível e eu estava aqui. Eu já tinha comprado passagem, né? Eu vim de avião e a mudança veio via terrestre, né? E isso foi muito emblemático. E a partir daí, várias coisas se desenrolaram sobre isso, né? Que tem outras questões envolvidas. E quando eu cheguei no apartamento, eu acessei coisas, né? Informações que o apartamento trazia, que eu não sabia também. E que foram coisas realmente muito marcantes para mim, que eu espero contar para vocês em outro vídeo. Mas o que eu tenho para falar para vocês sobre criação, né, cocriação, porque a gente não cria sozinho, a gente não cria matéria da matéria, então isso é algo canalizado que a gente cocria, é que se você tem algo, um desejo, né, é necessário você ter um desejo forte, um desejo ardente, desejo é algo que você quer muito, obviamente, né? Só que, vamos supor que você comece a fazer o exercício, né, de mentalização, que foi o que eu fiz. Aí você, naquele momento, você imagina, você sente e você consegue criar essa sensação, né, essa esfera de gratidão, de que está vivendo mesmo, ou que está fazendo tal coisa, ou que está, enfim, vamos falar aqui de coisas materiais, que são coisas palpáveis para a gente conversar, né? Só que depois daquele momento, quando você volta para a sua vida, né, o dia a dia da sua vida, aí você começa a baixar a sua energia, sua frequência. Você discute, você trata alguém mal, ou você briga com alguém da sua família, ou você fica chateado por alguma situação que você está vivendo, uma tristeza profunda. E, gente, esse trabalho, ele é feito de maneira ampla na vida. Ele não tem como ser realizado em uma questão apenas, sabe? Não tem como você só trabalhar na questão que você deseja. Para você dar passos, né,
nesse aprendizado de cocriação, é preciso você trabalhar a sua energia toda, todos os dias. Então, é necessário uma mudança de paradigma diário. Todos os dias, você se sentir melhor, você tá com energia boa, um bem-estar. Eu sei que tem situações que é difícil manter isso, né? Mas a gente tem que procurar formas de acreditar que você tem motivos. Porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem. A gente abriu o olho, acordou, abriu o olho, a gente já tem um motivo para ser grato. Então, vamos partir daí. E aí começa a olhar ao seu redor, que eu tenho certeza que vão ter várias coisas para você ser grato. Por mais difícil que a situação pareça, tá? Então, hoje, esse é o primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês. Trabalhar essa energia, né? Para que a gente possa ter esse poder de cocriação, que é fundamental. Sem isso, não existe os outros passos. E eu espero ter ajudado, né? Dando esse exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E sim, vão ter outros vídeos, gente. Tem outras coisas que eu quero contar para vocês. Tem outras coisas que eu vou querer passar, outros aprendizados. E eu vou compartilhar que essa foi uma outra decisão tomada a partir desse momento, né? Que eu me mudei para esse apartamento que já tem 7 meses. E eu venho trabalhando nisso dia após dia, desde que eu mudei para cá. Eu tenho estudado e avançado cada vez mais no aprendizado e eu quero compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis, tá? O objetivo aqui nesse momento é só transferir conhecimento. Não tenho por que segurar para mim. Eu quero que todos saibam, que todos possam trabalhar da forma que eu estou trabalhando, tá bom? E tudo de bom e até o próximo vídeo.